Olá, alquimistas! André aqui para falar com vocês de novo e hoje nós vamos falar sobre a verdade. Chega aí, Lino. Tá na hora de trabalhar, cara. Se acomoda aí, vamos trabalhar. Vou precisar da sua ajuda hoje. Seguinte, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a verdade. Esse vai ser o primeiro vídeo de alguns que eu vou fazer sobre a alquimia contemporânea. A gente já falou sobre a história da alquimia, a gente passou por alguns alquimistas, mostramos como é que eles interpretavam o mundo, e eu quero começar a falar sobre o que é a alquimia moderna, a alquimia contemporânea, ok? E o nosso primeiro assunto será a verdade. É um assunto bem difícil porque talvez você chegue à conclusão junto comigo no final desse vídeo que a verdade não existe, mas sim, a gente depende da verdade, existe uma verdade aí fora e a gente tem que aprender a entendê-la, ou pelo menos chegar perto dela. A verdade absoluta, a verdade plena, eu tenho certeza que como humanos a gente nunca vai entender, a gente nunca vai conseguir ter o alcance dessa informação, dessa verdade absoluta. Mas a gente tem que tentar chegar o mais perto possível. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que os nossos sentimentos, os nossos sentidos nos pregam peças. Eles transformam a realidade que está aí fora para uma interpretação dentro do nosso cérebro. Então vamos começar com uma coisa muito fácil de entender. Teoricamente a gente vive em um mundo tridimensional. Teoricamente, cientistas já estão falando em 28, 27, 68, 155 dimensões. Tem várias linhas de pensamento sobre isso. Mas enfim, o que eu quero te mostrar é que realmente a gente já consegue ver que não são só três. Se eu marcar com você da gente se encontrar, eu vou dizer que a gente vai se encontrar no número 1000 da Avenida Paulista, no segundo andar. Então eu te dei 3 dimensões para a gente se encontrar, só que faltou quando? Então a gente vai se encontrar lá, dia 5 de janeiro, às 10 horas da manhã. Então eu te dei uma posição tridimensional e um momento, então a gente já tem 4. Então a gente tem que lembrar disso. Isso é óbvio, isso é muito óbvio, eu sei, mas é só para a gente começar a alinhar aqui o nosso pensamento. Uma outra coisa importante que eu já falei, a gente não pode confiar nos nossos sentidos. E por que isso? E eu quero falar um pouquinho sobre uma metáfora, uma parábola, uma alegoria, como é mais conhecido, que é a alegoria da caverna de Platão, onde é muito simples. Eu acho que a maioria de vocês conhece. Eu vou colocar um link aqui embaixo para ter um resumo muito bacana da história, do que é. Eu vou só fazer um resumo rápido. Existem alguns prisioneiros que passaram a vida inteira e só conheciam o mundo através das sombras projetadas por uma fogueira dentro de uma caverna. Tá? Então, Lino, põe uma imagem aí para ajudar. Como vocês estão vendo, tudo que esses prisioneiros conseguiam perceber eram essas imagens, e eles conheciam o mundo através dessas imagens. Como eles entendiam o mundo era bem diferente do que era a realidade. Depois a gente chega no ponto do que é real ou não, do que era representado como realidade fora daquela caverna. Até que então, um daqueles prisioneiros foi levado para fora para entender o que eram as coisas. Ele demorou para entender, poxa, passou um tempo, ele ainda continuava acreditando que as sombras é que eram a realidade e que as coisas em si não eram reais. Mas então ele voltou para a caverna e foi contar para os seus colegas o que era real, o que era que estava lá fora, e ele foi rechaçado pelos seus colegas como: você tá louco, não é isso, olha lá, você não tá vendo as sombras projetadas. Aquilo para eles era o real, era o que era a expressão da verdade, e ele foi rechaçado por aquilo. Essa parábola tem um monte de interpretações possíveis. Uma delas a gente é enganado a todo momento com o que nós percebemos. Uma das outras lições, que eu acho que era a principal que Platão queria dizer aí, a maneira com que nos ensinam as coisas influencia como nós absorvemos as informações do mundo, que é uma das críticas que Platão faz na República, que é a parte educacional. Tá? Bom, mas enfim,
Voltando na imagem, veja que essa imagem nada mais é do que o nosso amigo Lino, olha só. E ela é distorcida por conta da fogueira, do fogo da fogueira, que é em movimento, não tem um foco decente, enfim. E as pessoas entendiam aquilo como sendo a expressão da verdade. A gente pode interpretar as informações que nos são dadas de 3 maneiras. Como sendo verdadeiras, como coisas que acreditamos, ou como coisas que temos justificativas para acreditar. Então, essa maneira de pensar faz com que a gente cometa erros, porque a gente pode confundir essas 3 coisas muito facilmente, coisas que acreditamos, que não tem fundamento algum, com as coisas que são verdadeiras, ok? E a gente tem aqui um meio termo que é coisas que temos justificativas para acreditar, ou seja, existem provas de que aquilo funciona. Essas provas, elas podem ser racionais ou irracionais, por que não? Eu acredito em disco voador porque eu tive um sonho de que disco voador existem, então é irracional. Ou provas racionais, 2 mais 2 igual a 4, por quê? A gente vai chegar nisso. Por que a gente acredita na matemática, mas é um pensamento racional. Ou ainda, a gente pode acreditar porque teve provas sobre aquilo. E aí vem o grande problema. Comprovação de um fato não necessariamente significa que ele é verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Houve milhões de comprovações de que a Terra era plana. Ainda existem algumas pessoas que provam que a Terra é plana, mas com uma racionalidade estranha, faz sentido, mas não é verdadeiro. Então, a gente consegue distorcer uma série de conhecimentos usando uma pseudociência. Existe uma coisa na nossa mente que a gente tem que lembrar sempre quando a gente está querendo buscar a verdade. O nosso cérebro é um órgão preguiçoso. Sim, ele é muito preguiçoso. E ele forma um caminho, um atalho entre os nossos neurônios que alguns cientistas ou neurologistas chamam de facilitador cognitivo. O que é isso? É quando a gente é submetido a uma informação repetida e repetida e repetidas vezes, e o nosso cérebro cria uma conexão rápida daquilo que nos traz um certo conforto, e aí que está o perigo, que nos traz um conforto e acaba identificando isso como algo verdadeiro. Um exemplo fácil de você identificar isso são as propagandas. Por que a gente vê tão repetidamente as propagandas na TV? É para que a gente seja exposto e que se forme esse facilitador cognitivo na nossa cabeça para quando a gente for na loja para efetuar um consumo e imediatamente aquela informação volta, ou por forma da marca obtida, ou pelo produto que a gente está correndo, e seja lá qual for a informação que vir anexada a ela, por conta do uso desse facilitador cognitivo na nossa cabeça, ela é dada na nossa cabeça como verdadeiro. Isso é um perigo. E isso é um dos motivos pelos quais a gente comete diversos erros na ciência, principalmente. E por que existe esse facilitador cognitivo? Isso é uma herança genética nossa, da época que a gente ainda vivia nas árvores e nas pradarias, lá não eram pradarias, nas savanas africanas, que qualquer coisa estranha que aparecesse no ambiente era para levantar um alerta, e aí você vai usar o cérebro de maneira mais rigorosa, mais crítica, e analisar aquilo, e geralmente quase 100% das vezes você levantava uma bandeirinha de perigo na sua cabeça porque era que aquilo era algo desconhecido. Exemplo, você lá nas savanas africanas, vivendo naquela sua sociedade primária, vê um leão caminhando ao seu lugar, ao lugar onde vocês estão, e vocês nunca tinham visto um leão. Imediatamente vocês levantam uma bandeirinha de perigo, precisamos prestar atenção nisso, e você fica atento, já pensa em querer fugir, já pensa em querer fazer um monte de coisa, aquela sua cabeça trabalha numa loucura para tentar identificar se aquilo é um problema ou não.
E é óbvio, você começa a observar o leão, você vê que o leão mata os veados, eu não sei se tinha veados ou antílopes na África, mas enfim, ele caça aqueles antílopes e você percebe que ele é um predador. Então você percebe que você não é tão rápido quanto aquele antílope e você precisa então se proteger contra o leão, e você acaba criando um facilitador cognitivo para usar no futuro que leão igual perigo. Leão igual deixa eu me esconder, leão igual deixa eu fugir, leão igual deixa eu me proteger. Então, esse facilitador cognitivo foi e é ainda muito útil para a gente. Da mesma maneira, esse facilitador cognitivo te ajuda a identificar coisas boas também. Água, por exemplo. Você aprende a identificar a água de longe. Isso também está geneticamente impregnado em nós. Você vê aquele brilho ao longe e você identifica que aquilo é água. Existe um estudo que diz que o nosso fascínio pelo ouro, por exemplo, é por causa desse gene que a gente tem de identificação de água. A gente vê o brilho da água lá longe e a gente fala aquilo é precioso, aquilo é bom, e você vai em direção àquilo. Isso é um facilitador cognitivo. E esse mesmo brilho é o brilho do ouro, da água ao longe, o brilho do ouro, eles são iguais. Talvez por isso o ser humano tenha essa fascinação por essas coisas que brilham, as joias, diamante, ouro, etc. Isso está impregnado no nosso DNA. Por que a gente tem uma necessidade tão grande, tão absurda pela verdade? Por que a gente persegue isso? Por um motivo muito simples. Ele nos traz satisfação, ele nos traz alegria. A verdade, quando a gente percebe que algo é verdadeiro, a gente se sente realizado, a gente se sente feliz. E é por isso que a gente busca tanta verdade. E é por isso que às vezes a gente nos deixa iludir sobre a verdade. Agora, o que a gente precisa lembrar é que existe uma grande diferença entre a verdade e a nossa percepção de verdade. E isso já se provou pela própria ciência diversas vezes. A gente acreditava que o Sol girava em torno da Terra, e com o tempo a gente descobriu que na realidade é a Terra que gira em torno do Sol. Mas convenhamos, se a gente olha para cima, a gente vê o Sol girando. A gente não vê a gente girando em volta do Sol. A gente vê o Sol girando em volta da gente. Note o erro que o nosso sentido traz pra gente. E a gente precisa ficar atento nisso o tempo todo. Por isso que eu falei antes que os nossos sentidos nos pregam peças. Por isso que eu falei que a gente tem que perceber os sentidos de uma maneira crítica. Então a gente chega à conclusão simples que existe um buraco gigantesco entre o que a gente percebe e o que é verdadeiro. Ok? Existe uma distância gigantesca entre percepção e realidade. Uma outra figura que é muito legal eu mostrar agora é aquela alegoria indiana sobre os cegos tateando um elefante. Lino, põe a imagem aí pra gente. Foi feito isso diz a lenda, né? Que um rei indiano colocou alguns cegos para examinar um elefante, e cada um só podia examinar um pedaço do elefante e depois dizer para esse rei o que eles imaginavam que o elefante era. Então aquele cara que pegou ali na barriga do elefante foi lá e contou pro rei: pô, o elefante é como se fosse um muro. Aquele cara que pegou na pata do elefante: o elefante é como se fosse um tronco. O cara que pegou na tromba do elefante: o elefante é como uma cobra grossa. O cara que pegou no rabo, e assim vai. Cada um teve uma percepção do que era o elefante. E perceba que nenhum deles tinha informação completa do que era o elefante. E isso é um outro problema que nós temos com a percepção. Será que a gente está tendo a visão do todo quando a gente vai analisar alguma coisa? E esse é um negócio muito difícil na alquimia contemporânea, porque existem informações diversas sobre diversos assuntos. E a gente tem que ficar atento e saber filtrar isso e saber pegar aquele ponto que a gente pelo menos tem certeza de que está mais próximo da verdade. Mas a gente tem que saber que ele está próximo da verdade, não é verdadeiro.
Eu acho que quando a gente começa a entender que tudo que a gente vê por aí é uma ilusão de verdade, a gente começa a ser um pouco mais cético, obviamente, talvez menos feliz, mas a gente começa a enxergar o mundo de uma maneira mais verossímil. Uma outra coisa que é importante quando a gente está falando da verdade, e talvez aí esteja o que a gente sofre aí nas redes sociais, cada um monta a sua história, cada um monta dentro da sua cabeça todas aquelas imagens, todas aquelas memórias. Você monta tudo isso como se você fosse o grande herói dessa jornada. E se você é o herói dessa grande jornada, você está certo. Isso é uma montagem mental mesmo. Quando você está montando as suas experiências, você se coloca num papel de protagonista. Isso é normal, gente. Não é uma crítica a você ou a mim. A gente se coloca numa posição de herói protagonista dentro dessa história que está dentro da nossa mente. Então, quando é contraposto essa história com a história de um outro, aquele outro é herói da história dele, ele é protagonista da história dele, e ele se sente o correto dentro daquela história dele. Então isso começa a ter aquele embate. Por que a gente faz isso? Porque a gente esquece da crítica em cima desse conhecimento. A gente esquece que a gente deve nos forçar a criticar essas memórias, a criticar essas verdades que estão aqui dentro. Isso acaba causando aqueles embates fervorosos, brigas nas ruas por fatores políticos, religiosos, enfim. Ninguém sabe qual é a verdade. Essa é a única verdade que eu sei por enquanto. Talvez alguém saiba, não sei. Humano, pouco provável. E a pergunta que eu me faço direto é: então a ciência é a grande solução para a busca da verdade? Com certeza, por enquanto, vem sendo uma das grandes soluções. Porque o primeiro passo para a gente obter a verdade é obter conhecimento. E é isso que a ciência faz. A ciência tem uma série de metodologias, a gente pode tocar nesse assunto em algum outro vídeo. Metodologias para filtrar ao máximo possível as informações desses sentidos que a gente teve. Por isso que na ciência é feito repetição de experiências, você tem equipamentos específicos para poder coletar dados e poder analisar esses dados. Então, a ciência com certeza é o grande passo para se obter a verdade. Só que a ciência, ela cortou um monte de coisas que são irracionais ou aparentemente irracionais da lista dela. E aí é que vem a alquimia contemporânea. Ela vai tentar buscar essas coisas que a ciência ignorou ou colocou como explicações irracionais, por não ter como medir. Então a alquimia traz essas informações a partir de um outro termo, depois a gente pode falar disso num outro vídeo, a partir da episteme, a partir das experiências, a partir de como a gente observou tudo isso. E a ciência fala: poxa, eu não tenho como medir, então isso é irracional. Então a alquimia traz essa informação. Óbvio, a gente tem sempre que lembrar, está vindo através dos nossos sentidos essas coisas. Então a gente tem que colocar com cuidado essa informação para poder utilizá-la, ok? Mas é aí que a alquimia contemporânea começa a operar. Só para finalizar aqui o nosso papo sobre a verdade, eu tenho certeza que esse não vai ser um vídeo único sobre o tema, mas assim, só para deixar a bola com você, para você pensar um pouquinho. Se você quiser comentar alguma coisa sobre o que eu vou dizer agora, aqui embaixo, será bem-vindo. Será que a verdade importa pra gente hoje, no mundo? É só você ver os tal dos fake news, você vê as notícias tendenciosas, todas essas, eu vou chamar de empolgações, mas a palavra certa seria fanatismos, que a gente vê acontecendo, seja por religião, seja por política. Será que a gente está se importando com a verdade? Será que a verdade importa ainda para o ser humano? Eu fico me perguntando isso. Será que a gente ainda quer obter a verdade? Obter a verdade é praticamente impossível. Mas será que a gente já desistiu disso?
Acho que faz parte da corrida do ser humano para a evolução a busca da verdade. Seja ela temporariamente verdadeira ou não. Tá? Na história da humanidade a gente sempre passou por verdades que vieram à Terra por não serem a verdade científica para valer. Mas isso faz parte da nossa evolução e a gente tem que ser humilde o suficiente para entender, poxa, a gente estava errado e agora isso faz mais sentido. Então pensa um pouquinho sobre isso, pensa se a verdade realmente é importante para você e começa a aplicar esse raciocínio, esse pensamento crítico sobre a sua história, o seu herói, sobre como você obtém essa informação, e a gente vai começar, a partir dos próximos vídeos sobre alquimia contemporânea, a trazer outros temas que são importantes para a gente prestar atenção quando a gente vai falar de alquimia. Ok? Dá tchau aí e até a próxima.